Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta para iniciar mais um estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus abençoe o nosso estudo, que nós possamos aproveitar com o auxílio de nossos anjos da guarda, Jesus, Kardec, os ensinamentos desse capítulo 28 que nós estudaremos hoje. Bom, continuamos a estudar a coletânea de preces espíritas e hoje estudaremos o item Reuniões Espíritas. Nós terminamos o estudo da oração dominical, da oração do Pai Nosso, e agora vamos estudar 11 parágrafos, perdão, que falam sobre reuniões espíritas. Então, reuniões espíritas em geral, né? Grupos de estudo, Evangelho no Lar, qualquer tipo de reunião espírita que a gente vá fazer, a gente pode se orientar por esses ensinamentos desse item de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos a eles, né? Vamos lá. Reuniões espíritas. Item aberto com uma passagem do Evangelho de Mateus. Onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu estarei com elas. Passagem de Jesus, maravilhosa, né? Extremamente consoladora e orientadora para as nossas vidas. Então, falando sobre reuniões em nome do Cristo, que são as reuniões espíritas, né? Prefácio de Allan Kardec. Primeiro parágrafo. Do fato de estarem reunidas duas ou três pessoas em nome de Jesus, isso não quer dizer que elas se achem, que basta que estejam materialmente juntas, né? É preciso que estejam espiritualmente em comunhão de intenções e ideias para o bem. Então, olha só que coisa interessante que é isso. Quando Jesus diz que duas ou três se encontrem reunidas em seu nome para que ele esteja com elas, não basta dizer, ó, eu vim aqui em nome de Jesus, sentar-se ao redor de uma mesa, numa sala de reuniões, num grupo mediúnico, num evangelho no lar, e não ter isso que está sendo chamado aqui de comunhão de intentos, comunhão de intenções, comunhão de ideias para o bem. Senão, não é uma reunião com Jesus, nem por Jesus. As pessoas que estão ali precisam estar reunidas por essas atitudes, por esses pensamentos, por esses sentimentos. Aí sim, Jesus ou então os espíritos puros que o representam se encontrarão reunidos nessa assembleia. Essa é a condição para que se cumpra aquilo que Jesus disse, né? Segue o texto dizendo que o Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los se tornassem visíveis. Quanto mais elevados, tanto maior é neles o poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e podem estar simultaneamente em muitos lugares. Então, sem problema nenhum com esse primeiro parágrafo, né? Eles estarão mesmo conosco, seja em pensamento, seja presencialmente de fato, né? Eles podem irradiar em diversos lugares. Então, sem problema nenhum, convidarmos Jesus para as nossas reuniões, porque ele estará conosco, ou seus representantes. É isso que ensina esse primeiro parágrafo, né? Primeira coisa, a condição é estarmos todos em comunhão de sentimentos e pensamentos para o bem. Segunda coisa é termos a consciência de que isso é possível, que esses espíritos realmente estarão conosco. Segundo parágrafo, vamos lá. Dizendo as palavras acima transcritas, quis Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade. Continua a explicação, né, das circunstâncias aqui em que a gente tem que criar nos grupos para que Jesus esteja conosco de fato. Além de intenções para o bem, o grupo deve ser um grupo unido e fraterno.
O exercício da união e da fraternidade entre os grupos espíritas é indispensável. A casa espírita, os grupos mediúnicos, os grupos de trabalho, seja em qualquer área, atendimento fraterno, evangelização, ação social, qualquer área da casa espírita tem que ter união e fraternidade. Todas elas têm que ter união e fraternidade. É aí que se faz a presença do Cristo, a presença dos espíritos superiores. E o que atrai? Essa presença não é o maior nem menor número de pessoas, porque Jesus disse duas ou três. Já é uma reunião, já é suficiente, né? Se fossem 10, 20, se fossem qualquer número, não importa. O que importa é o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Então, uma coisa é estarem todas unidas para fazer o bem, com a intenção do bem. Outra coisa é estarem unidas para fazer o bem, com a intenção do bem e em sentimento de união e fraternidade. Isso é indispensável. Então, estarmos de olho em nossa conduta, né? Durante essas reuniões. Ora, para isso basta que sejam duas. Contudo, se essas duas pessoas oram cada uma por seu lado, embora dirijam-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamento, sobretudo se ali não estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Aqui esse parágrafo coloca para a gente só o caso contrário, né? Para a gente perceber. Imagina duas pessoas que não se gostam e que não fazem nem esforço para ser fraternas umas com as outras. Elas estão ali mesmo em nome de Jesus? Ora, mas Jesus ensinou a amar até os inimigos. Imagine uma pessoa que está na mesma seara de trabalho dentro da doutrina espírita, na mesma função, na mesma tarefa. E não há esforço para amar essa pessoa que está na mesma tarefa dentro da casa espírita? Sendo que o ensinamento de Jesus é amar até o inimigo? Ora, é algo de errado, né? No nosso reino espírita. Desculpem a brincadeira, mas tem algo de errado aí nessa situação. Então é claro que o auxílio do plano espiritual superior fica muito mais difícil. Nesse caso, essas pessoas não estão reunidas em nome de Jesus. Isso não passa de pretexto para a reunião. Então, olha só. Né? Atenção com essas circunstâncias, né? Que o Evangelho está ensinando para a gente que as reuniões espíritas devem ser, sim, centradas, fundamentadas em presença de pessoas que estejam dispostas à sua mudança íntima, ao exercício da fraternidade, do amor, da caridade, pelo menos dentro das reuniões espíritas. Quando a gente entra dentro da casa espírita, a gente deve pensar o seguinte: que o homem velho, que o homem do mundo, fique lá fora. Quando eu entrar aqui, eu tenho que ser uma pessoa fraterna com os objetivos de realizar o bem. Deixando de lado o meu orgulho, minhas imperfeições, meu egoísmo, minha irritação. Tudo isso deve ficar fora da casa espírita. Minha incompreensão a respeito da situação do outro. Deve ficar tudo isso fora da casa espírita. E que em determinado momento, né, a gente possa se dar conta de que a gente esqueceu essas imperfeições tanto tempo fora da casa espírita, que a gente já não é capaz nem de pegá-las de volta mais quando a gente sai. É esse o nosso objetivo, né? É isso que esse prefácio está nos ensinando. Precisa ser um aprendizado para a vida, né? Isso não significa que Jesus se mostre surdo ao que lhe diga uma única pessoa. É claro que não. Aqui a gente está falando das reuniões espíritas. Jesus se aproxima das pessoas que oram sozinhas também. Mas aqui o nosso tema é as reuniões espíritas, né? Jesus atende todos aqueles que oram e que o chamam, né? Atenderei a todo aquele que me chamar. É que antes de tudo exige o amor do próximo. Olha aí. Então, quando nós estamos em tarefa de amor, né, de amar nosso próximo, nós estamos dentro da tarefa mais específica que Jesus nos deu. De sermos caridosos, de amarmos sim a nós mesmos, mas de transferirmos esse amor em forma de caridade, né, em forma de ação ao outro.
Então, por isso, né? Então, explicação aqui que Kardec precisa dar, porque muita gente às vezes fica assim um pouco constrangida em fazer evangelho no lar por causa da frase, né? Onde dois ou mais se encontrarem em meu nome, com eles estarei. Não, não é só nessa circunstância. Jesus pode estar numa reunião de evangelho no lar com uma pessoa sozinha. Aliás, a pessoa sozinha nunca precisa estar realmente sozinha. Convida o seu anjo da guarda a realizar o evangelho do lar com ela. Jesus não disse que eram dois encarnados? Pode ser um encarnado e um desencarnado. Convida o anjo da guarda. Olha que maravilha. Né? Convida com sinceridade. Meu anjo da guarda, vem fazer o evangelho do lar comigo. Não é? Se for esse o problema, e aí conversa com Jesus, conversa com o anjo da guarda. Tudo se encaminha, né? Tudo acontece. Acontece que numa assembleia numerosa, somente duas ou três pessoas se unem de coração pelo sentimento de verdadeira caridade. Segue-se que, se numa, né, assembleia numerosa somente duas pessoas ou três se unem de coração pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto outras se isolam, se concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Então, todo esforço é um esforço reconhecido, é um esforço que é visto, né, pelo plano espiritual superior. Então, não é pela simultaneidade das palavras, dos cânticos, dos atos exteriores que a reunião funciona, mas pela concordância de pensamentos com o espírito de caridade. Pronto. Aqui a gente fechou o ensinamento que Kardec queria deixar a respeito da preparação para a reunião, a reunião espírita, né? Então é assim que as reuniões sérias devem ser montadas. Todos devem se encaminhar para as reuniões com essa predisposição. Se vão conseguir ou não, né, estarem lá o tempo todo em união e fraternidade, em concentração, é outra circunstância. Mas, no mínimo, a gente tem que ir para lá com essa predisposição de tentar fazer o nosso melhor nesse sentido, porque em algum momento a gente vai conseguir ser pleno na realização dessa tarefa. Então, esse prefácio é de uma orientação maravilhosa para nós, né? Vamos para a prece. Olha aqui. A partir do parágrafo 5, a prece para o começo da reunião. Então, como começa a prece sugerida por Kardec aqui nesse capítulo? Ao Senhor Deus Onipotente, ele se dirige a Deus, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos a impostura da verdade. Olha só, roga a proteção de Deus, dos espíritos superiores, para que a reunião seja boa, né? Para que ela seja uma reunião de luz, uma reunião que encontre a verdade. Pede o afastamento de espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados. Né? Boa essa lembrança, né? Que tentem cultivar no grupo a discórdia. Olha como que a prece inicial, ela ela, ela vai apresentando os elementos daquilo que Kardec explicou no prefácio. Então, num primeiro momento, pede a proteção de Deus e a presença dos bons espíritos. No segundo momento, pede o afastamento da discórdia, porque isso pode atrapalhar a reunião, como a gente acabou de ver ali atrás, né? Depois pede a instrução dos bons espíritos. Fala diretamente com os bons espíritos, pedindo para ajudar com que as pessoas que estão na reunião se tornem dóceis, que elas aceitem seus conselhos, que elas estejam protegidas de egoísmo, de orgulho, de ciúme, de inveja, que elas estejam inspiradas pela indulgência e pela benevolência. Por isso a gente dizia, né? É preciso ir para a reunião com a predisposição para ser assim. Depois, durante a prece, pede-se o fortalecimento moral de todos os membros para que isso aconteça de fato, né? Para que as pessoas estejam nessa situação. Depois, no caso das reuniões mediúnicas, pede
Aos médiuns, né, caso seja uma reunião mediúnica, pede que os médiuns acolham os espíritos de forma, de uma boa forma, né? Que eles tenham consciência do mandato da sua mediunidade. Enfim, que eles façam o serviço com fervor e recolhimento. É uma orientação final para os médiuns, né? No caso das reuniões mediúnicas. E aqui no último parágrafo da prece de abertura dessa reunião mediúnica, um pedido especial: se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimento outros que não os do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos, se trouxerem malévolas intenções. Pedimos especialmente ao Espírito, nosso guia espiritual, que nos assiste por nós, velho. No caso de ter, né, algum mentor espiritual do grupo conhecido. Então, olha só, na última frase da, da prece, né, de abertura da reunião, é pedido pelos espíritos que possam estar ali com a intenção de atrapalhar, no sentido deles serem favorecidos pelo perdão, para que eles sintam o clima de fraternidade e união causado por uma reunião em prol de Jesus. Então, assim ficam todos envoltos nessa mesma vibração. E assim a prece está completamente condizente com aquilo que o prefácio ensinou. E a gente sempre insiste aqui nesse capítulo, né? É um modelo de prece que Kardec nos apresenta. Ela não precisa ser dita exatamente nesses moldes que estão aqui. Mas se as ideias que ela traz estiverem no coração daquele que abre a reunião, isso já será o fundamental para que a reunião ocorra bem, né? E Kardec deixa uma prece para o fim da reunião espírita, das reuniões espíritas, né? Termina com um agradecimento aos bons espíritos que estiveram entre as pessoas da reunião e pedindo que ajudem a pôr em prática as instruções que foram dadas. E mais ainda, que ao deixar a casa espírita, ao deixar a reunião de evangelho no lar, que seja, qualquer reunião que seja, né? Cada um se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Pronto, está encerrada, né, a reunião. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Sem jamais esquecer, né, aí no finalzinho da prece, a, a, a tarefa que todos nós temos com relação aos sofredores, com relação à boa vontade em servir, com relação à caridade. Então, meus amigos, está apresentada a prece para a abertura de reuniões espíritas. O modo como nós espíritas pensamos a união de todos nós é exposto aqui. Nós pensamos nas reuniões espíritas como a formação das famílias espirituais que nós tanto desejamos. Aquelas famílias espirituais que convivem em paz, em união, em harmonia, em fraternidade, porque cada um compreende o outro, que aceita dentro da reunião a presença do plano espiritual superior, trazendo tudo aquilo que é necessário para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para o nosso progresso espiritual, não é? Inclusive. Uma reunião que lembra que existem necessitados que querem de fato atrapalhar essas reuniões, mas que eles também sejam favorecidos pela bondade de Deus. Que eles também sejam favorecidos pela caridade, pelo perdão, pela compreensão. É só assim que a gente vai devagarzinho levando esse bem-estar, essas benesses de uma reunião dentro de uma casa espírita, de uma reunião de evangelho no lar, que seja, de uma reunião de palestra pública, dessas reuniões, enfim. É só assim que a gente vai levando aos pouquinhos o ambiente dessas reuniões para o mundo inteiro. É essa a nossa tarefa dentro da doutrina espírita. Que nós nos vejamos cada vez mais em condições de cumpri-la. Muito obrigado, meus amigos, pela presença em mais um estudo, pela companhia aqui no canal Espiritismo Estudos para a Vida. Para nós é sempre tão importante.
Eu deixo, como sempre, o meu fraterno abraço e o convite para a gente continuar os nossos estudos, porque na semana que vem a gente vai falar sobre as preces para os médiuns. Até lá. Um grande abraço e até lá.